Muito boa noite. Alô. Muito boa noite, Moçambique. Muito boa noite a todos que estão conectados agora ao programa Conversa com o Povo, o debate das massas. Terça sim, temos um encontro marcado aqui na página do coordenador político provincial de Sofala, o Dr. Cláudio Mapulango, para um dedo de conversa. Aqui fala Eliseu Madeira, que tem estado todas as terças-feiras convosco. E também temos um convidado, aliás, já não é convidado, como sempre dissemos, é o patrono da casa. E temos aqui a sua excelência, Dr. Cláudio Mapulango, que tem estado sempre conosco aqui neste programa para debruçarmos os assuntos que têm afligido o país, que têm aquietado a semana dos moçambicanos. Senhor coordenador, muito boa noite, mais uma terça-feira, e estamos aqui em contacto direto com as massas. Sim. De facto, antes de mais, queria saudar a todos os moçambicanos e quiçá também a quem nos acompanha ao nível internacional, porque também já recebemos saudações e cumprimentos ao nível internacional. Exato. Também queremos desejar muita força ao nível lá do ponto onde conseguem nos assistir. Exato. E também queria saudar aos nossos irmãos que estão numa situação difícil e calamitosa, regressando ao país, que são os nossos irmãos residentes na África do Sul, que estão a regressar. Então, essa saudação é mesmo para todos, e chamo-me Cláudio Jorge Mapulango, cá estou presente através do convite endereçado pelo nosso aqui querido Dr. Madeira. Exato, muito obrigado, muito certo. Este é o programa Conversa com o Povo, Debate das Massas. A você que está conectado, nós pedimos que partilhe a live. Espalhe a live com os seus contactos, espalhe a live em todos os cantos possíveis, porque o Conversa com o Povo está no ar, o debate das massas está assim em direto neste momento. Partilha, deixa o teu comentário aqui que nós havemos de ler, aquilo que você acha da caótica situação que o país tem registrado nos últimos tempos. Senhor coordenador, vamos ao nosso ponto prévio. Certo. E um ponto prévio um bocado caricato. Certamente, sim. Porque de onde vem, da pessoa que vem, de alguém que dizia por muito tempo lutar para desenvolver a democracia, lutar para trazer a dignidade para o povo moçambicano, palavras como essas, frases como essas, olha, deixam-nos todos atônitos. Certamente. Muito certo. Assim diz, mas vamos frisar agora o que a doutora Ivone Soares falou. Esse é o nosso ponto prévio. Criminalizar a divulgação antecipada dos resultados eleitorais. Ela propõe que seja criminalizado quem divulgar, ainda que você tenha todas as bases, tenha tudo bem digitado, todos os números estão lá, mesmo assim é crime. Para dizer que o que é válido é o que vem do regime apenas. Se não vem do regime, não é válido. Senhor coordenador, este é o nosso ponto prévio, a proposta de criminalizar a divulgação antecipada dos resultados. Bom, eu escolhi mesmo este ponto como um ponto prévio. Exato. Na medida em que eu não queria até centrar esta questão na pessoa ou pessoalizar esta questão, porque eu sei e todo mundo sabe, é verdade, ela é a cereja do bolo, porque é a imagem que ficou, mas certamente as pessoas que confeccionaram essa estratégia maquiavélica para, em contramão, fazer com que aquilo que foi a luta pela democracia, a luta pelo garante daquilo que são os princípios que norteiam o Estado de Direito Democrático, possamos jogar na lata de lixo
Então, é mesmo contra este órgão. Eu estou a falar da COT. Da COT, pois não bem. É? A COT, é verdade, a nossa irmã acabou sendo a cereja do bolo, mas na verdade o cerne da questão reside na COT. E lá a COT é composta com uma série de individualidades e até alguns com uma larga bagagem em matéria de direito, não é? Que eu acho que até certo ponto eles têm na consciência para que servem as leis. Porque as leis, elas têm um fim, têm uma finalidade. Pois bem. Não é? Que é orientar e salvaguardar e garantir e proteger e tudo mais. Exato. Não é? É para isso que as leis servem. Pois bem. Então, e quando se propõe a trazer uma questão, uma aberração, eu até chamaria isso de uma aberração, desta, e eu penso que está lá o Dr. Macuaco, é alguém que nutre e conhece muitos dos princípios que norteiam e que são praticamente o cerne do direito. E ele mesmo deixa passar uma proposta que está em contramão, em contraposição daquilo que poderia ser. Por quê? Porque se a lei ela visa salvaguardar, visa garantir, visa proteger, não é? O bem comum. A pergunta é, o que esta lei, o que a proposta desta lei iria salvaguardar? Porque eu quando falo da cereja, neste caso, da pessoa que trouxe a mensagem, e é de ver que é uma coisa muito interessante que há um dos que comentou ao nível acho que é residente em Quilimane, o Manuel de Araújo, fez um comentário muito interessante. Ele dizia que, olha, os outros, depois de terem se apercebido que a nossa irmã perdeu-se naquilo que era trazer a mensagem, a forma de trazer a mensagem. E ela até caiu na armadilha, e ela até falou do maquiavelismo e tudo mais. Provavelmente ela não teria percebido a armadilha que ela estava inserida. Então acabou sendo o rosto de uma mensagem que o regime queria transmitir. Mas o regime procurou alguém do seio da população, para que seja ela a trazer isso. Para que depois elas ficam aí no meio da confusão. E ela fica de lado, que não, esta proposta, quem trouxe o rosto desta proposta é essa senhora. Então, eu penso que esta proposta é um regredir daquilo que já trilhamos como um país democrático, um país que almeja alcançar os mais altos níveis ou patamares da democracia, e trazer isso, criminalizar isso, seria mesmo que rasgar tudo quanto o país já trilhou, já tem como referência. De uma ou de outra forma, nós temos que admitir que há uma e outra coisa que temos como referência. É um país que, desta forma mal gerida, mal organizada e a andar de qualquer maneira, mas estamos a caminhar. Não é? As eleições são permanentes e elas sempre têm ocorrido naquela agenda já, naquela previsibilidade, e pese embora que um e outro elemento tenha faltado. Hoje, o que efetivamente tem perturbado as eleições? O que faz com que as eleições em Moçambique sejam um caos? Este que deveria ser o problema. Então é sobre isto que a COT deveria se propor a discutir. Não necessariamente discutir aquilo que não é problema. O problema da COT, o problema das eleições é exatamente aquele que ganha, não é? É relegado, é rasgado, e aquele que perde é a pessoa que tem assumido o poder. Então, é este o problema. O problema não está no fato de anunciar aquilo que são os resultados. Até porque há quem muito bem conhecedor da matéria eleitoral, porque também faz parte dos órgãos eleitorais ao nível, e conhece um pouco daquilo que é o sistema eleitoral do país,
trouxe uma opinião muito interessante, que é o Mazanga, né? Mazanga. Trouxe uma opinião muito interessante. Olha, o problema do país hoje não é quem anuncia o resultado que obteve. Por quê? Até porque é de lei que as pessoas façam essa contagem paralela. Por quê? Porque ao nível das mesas é disponibilizado aos delegados que lá estiverem presentes aquela ata. Para que serve aquela ata? É essencialmente para fazer essa contagem paralela. E a partir daí poder a pessoa saber que, olha, eu perdi ou ganhei. Então, eu não sei se seria porque geralmente até poderia questionar isto, também questionou-se, acho que ao nível dos órgãos sociais já rodou muito isso. Um estudante está a frequentar a faculdade, está a frequentar até o ensino médio, o ensino geral, como queira, tem as provas. Não é? A pessoa vai realizando, tem lá as provas. Este semestre tirou só média 19. No outro tirou 20. E no terceiro trimestre tirou 15. Por si ele já tem o instrumento para saber se passou ou não. Então, como é que esta pessoa é vedada a manifestação daquilo que ele tem como instrumento que atestam que ele passou? Então, esta é uma aberração. Eu acho que a Corte está a resvalar-se para aquilo que não é o mandato da Corte. A Corte está lá para salvaguardar aquilo que é o interesse maior. Eu penso que esta não é, nem deve ser a Corte a trazer isto, não é? Até porque, em contramão, apareceu um dos presidente de um dos partidos que faz parte da Corte, que ele dizia que esta proposta em nenhum momento foi trazida, até porque temos as atas das intervenções de várias organizações que lá estiveram, e em nenhuma das atas aparece essa proposta. De onde que veio essa proposta? Certamente todos nós já saberemos. Veio lá do capitão Pereira do Lagos, lá, é que trouxe essa proposta. Essa proposta é uma aberração. Eu penso que estamos a resvalar para o baixismo, o mendicismo e o egoísmo e tudo aquilo que vai prejudicar esta nação. Olha, são 50 anos, meus senhores. Eu acho que desde já, parem de pensar nos próprios umbicos e procurem pensar na sociedade, nos moçambicanos e em todos nós. E isto não só vai garantir o bem-estar vosso, mas também dos próximos que vierem. E quando trouxerem essa proposta em concreta de que temos que criminalizar, por que criminalizar? Qual é o medo? Qual é o receio que tem? Pensam, de facto, em pautar pela saída do CCE, né, Conselho Constitucional, então são esses órgãos aí que passarão a anunciar aquilo que é a fraude. E depois disso, olha, sabes, isso até fere os piores princípios do direito. Eu acho que o Dr. Macuacua, ele conhece melhor isto, não é? Eu acho que alguém que cultua o direito, eu acho que está proibido de entrar nesta lama em que o Dr. Macuacua está a entrar, porque ao nível da sociedade, eu acho que ao nível da sociedade, ao nível dos cultuadores de direitos, ele tem um nome a salvaguardar. Então eu penso que é isto. Então procure escrever, não escreva o nome para um grupinho, escreva o nome para o Moçambique, assim como a nossa cereja, não é? A nossa mana. A nossa mana, eu penso que em algum momento ela equivocou-se, porque na medida em que todo este período, não é? Eu penso que defendeu-se e trouxe essas evidências, pese embora que o regime negou, não é? Foi negando, foi martelando os resultados, foi trazendo resultados falsos, mas é isto que ela hoje aparece de boca cheia e dizer que, olha, a partir de hoje, na República de Moçambique, passará a ser crime. Quem vai anunciar o resultado, mesmo que tenha provas. Isto é uma aberração. É uma aberração. Eu acho que, no mínimo, ainda que dissesse, olha, aquele que for anunciar será exigido que traga provas. Até aí já teria um meio caminho andado. Aquele que anunciar o resultado, que ele diga que ganhou, ele tem que apresentar as provas. Isso seria até um ganho, mas o contrário, isso é um contrassenso, é uma aberração e não se pode nem sequer aceitar. Eu penso que já estão de consciência meio que tocada, porque a sociedade levantou-se e não vai admitir isso. Não vai. Então este era exatamente o ponto prego. Pois bem, este foi o nosso
ponto prévio. E vou ler aqui um comentário que recebemos saudações vindas da África do Sul. O nosso muito obrigado, irmão Alves Martim. A todos vocês que estão a assistir, deixem os vossos comentários aqui. E senhor coordenador, é um comentário vindo da África do Sul? Certamente. E o nosso prato do dia são os retornados, que curiosamente vêm da África do Sul. Certamente. Senhor coordenador, de que maneira o Estado moçambicano pode adotar políticas para incorporar todos esses moçambicanos, não só moçambicanos, mas também zimbabuianos e malauianos que estão aqui no solo pátrio? Como é que o Estado pode os incorporar na nossa sociedade, senhor coordenador? De facto, é uma pergunta, parece meio assim pequena, mas é vasta. É vasta, na medida em que ela vai exigir uma abordagem profunda estrutural de tudo quanto deve ser comportado e observado para que efetivamente possamos ter uma recepção e enquadramento de todos aqueles que estão a regressar. Não é? É uma situação de facto meio que triste porque eu ainda quero acreditar que, olha, eu disse isso no programa anterior que fiz parte, em que a questão sul-africana provavelmente até pode ter legitimidade. Aquilo que eles estejam a exigir. Lá. Mas ela perde pela forma como é que está sendo conduzida. E por quê? Porque eles estão a reclamar da negligência ou da falta da providência da parte do governo sul-africano das condições necessárias para o bem-estar dentro da África do Sul. E eles até chegam a transferir essa responsabilidade para os estrangeiros. Não é? Coitado, os estrangeiros provavelmente até sejam pessoas que estejam a mitigar muito do sofrimento que provavelmente eles teriam a passar sem os estrangeiros lá. E eu quero acreditar aquilo que eu teria feito referência no programa anterior, onde eu dizia que o estrangeiro na África do Sul é alguém que tem fechado a lacuna do trabalho braçal. Aquele trabalho que é nas farmas, que é o trabalho, aquele duro embaixo do sol, nas minas. Então, esse trabalho, muitas das vezes, quem tem dado conta deste trabalho e tornado possível a movimentação da economia sul-africana são os estrangeiros. E esses hoje, os estrangeiros, são os tais que estão sendo relegados e forçados a sair e a deixar uma vida toda que eles criaram lá. Eu vi uma reportagem bem triste de alguém que saiu de Moçambique com um propósito de espécie de Eldorado. Ele tinha o sonho de chegar à África do Sul e ter até viatura. Pois embora que ele até então, acho que passado alguns anos, que não conseguiu, estava lá a trabalhar. Então, o grande desafio é mesmo para Moçambique. Eu acho que nós, reparando para aquilo que é a conjuntura, aquilo que é a estrutura, aquilo que é a situação atual do país, eu penso que até então, de longe, se pensou e está-se a pensar em como acomodar aqueles nossos irmãos. E eu digo mais, está-se a abrir uma janela de uma confusão a posterior. Porque nos próximos dias eu penso que o governo será pressionado mesmo, porque aqueles irmãos estão a sair de uma realidade diferente. Não é? Eles têm uma experiência de vida muito diferente. Olha, pese embora que a economia, a situação sul-africana esteja hoje meio que deteriorada, problemática, mas ainda continua de longe melhor que a nossa. Isso não resta dúvida. Então, eles estão saindo de uma realidade onde conseguiam, se calhar, tomar um chá, ter uma refeição, viver aí ao arranjo, para vir a uma realidade que possivelmente não tem nada. Absolutamente nada. Então, o que é que
se espera desses irmãos? Exato. Nos próximos dias. Olha, é uma crise social que possivelmente o Moçambique poderá assistir jamais visto. Jamais visto. A situação até poderá resvalar-se numa situação pior que a da África do Sul. Pior, exato. Porque aqueles irmãos, hoje, nesses primeiros dias ainda hão de socializar-se, enquadrar-se e tentar perceber daquilo que é possível a continuação do seu dia a dia de vida. Então ele há de perceber-se que não, olha, eu estou numa situação de uma negligência total do governo e que não há nem expectativa, nem esperança, nem ideia de que há um horizonte. Exato, pela frente. Pela frente. Então, o que este indivíduo irá fazer? Certamente ele vai se levantar. E o levante deste grupo está a vir. Provavelmente o governo, eu acho que vai parar. Vai parar, porque eu não estou a ver os nossos irmãos estão a regressar. Neste momento é verdade que ainda estão numa situação de se situar, entender, fazer uma leitura do seu enquadramento social, econômico, ao nível do país. Mas depois, quando eles aperceberem que não, é aí onde depois irão provavelmente fazer a ligação que não, os nossos irmãos sul-africanos, elas pecaram na forma, não é? E pecaram talvez na identificação do mal. Porque o mal não está no seu irmão africano, que também está a lutar para ver se consegue manter manter até a vida. Porque hoje até a luta é ter um matabicho, almoço, jantar, para manter a vida. Então, esta luta vai ser passada para o Moçambique. Porque isto vai levar um tempinho, acredite que menos dia, mais dia, irá se sentir esta situação. Esta crise vai se transpor para o país. O país vai viver uma situação que jamais teria assistido. Por quê? Por conta da negligência dos governos. Alguém até dizia que, olha, a culpa disso é dos nossos dirigentes que nos antecederam. Ela até fez a questão citou o Chissano, citou o Guebuza. Não prepararam condições. E eu vi hoje uma publicidade muito interessante ao nível de redes sociais. Acho que essa semana está circular. É de Lomar. Olha, é uma das indústrias que o país perdeu, das várias indústrias que possivelmente poderia fazer com que os nossos irmãos não saíssem para a África do Sul. Olha, estão a sair para a África do Sul para ir limpar viatura. Estão a sair para a África do Sul para ir limpar barracas. É um pouco triste isso. Né? Não que isso não possa ser feito lá, mas era possível fazer isto cá. E tornar isto aqui também um Eldorado, uma coisa, porque o país tem possibilidades e condições para sairmos desta situação. Infelizmente, o governo não tem políticas, não tem estratégias, não desenhou mecanismo de como... E esta situação de xenofobia foi encontrada em contrapé. Foi encontrada em contrapé. O governo já vive uma crise. Nós aqui estamos a ver uma crise. Temos a crise dos combustíveis. Crise dos combustíveis. Temos as crises de... Até os recentes na cidade da Beira. Anda um pouco pelo mercado. E temos a crise das divisas. O país está sem divisa. Então, tudo isso... acoplado a isso, estão a aparecer mais irmãos só para vir. É numa situação de que tu estás em casa, tu não tens um meio prato, né, para passar a refeição e do nada aparecem 10 pessoas. Tens que repartir aquele prato com 10 pessoas. Olha, aquilo vira uma selva. Sim. E aí é salvo-se quem puder. Então, provavelmente nós estamos a caminhar para lá, porque até então já se passam 2 anos, não é, de governação do atual presidente, e até então não se verifica nem se vislumbra qualquer luz no fundo do túnel que possa, só dos que cá estavam em Moçambique, no menos dar esse alento, e estão a aparecer irmãos com uma mão à frente, outra atrás. Então é uma situação difícil. É uma situação difícil. E dizer que teremos que
pensar em algo, sim, é possível. É possível pensar, mas eu, sinceramente e honestamente falando, com o regime do dia, não é possível. Nem que tenhamos que trazer os estrategas dessas potências do primeiro do mundo. Acredito que nada vai funcionar enquanto o regime estiver aí, porque eu quero, sem querer fugir do tema, trouxeram alguém para a LAM, um especialista na matéria da aviação e tudo mais, e com larga experiência de ter elevado várias operadoras internacionais. Mas onde é que está a nossa LAM? Encontra-se ainda na Sargento. Então, é deste regime, do governo, que não é possível. Eu, honestamente falando, não consigo ver. Eu queria tanto até acreditar que era possível termos um país que pudesse, não é? Reparar para o futuro e dizer que, olha, não, efetivamente há um horizonte que vamos todos juntos trilhar e conseguiremos sair desta situação. Mas eu não consigo vislumbrar, porque efetivamente a demonstração dos 50 anos é exaustivamente aberrante, não é? Então não se pode aqui dizer que temos esperança e, sem querer fazer a propaganda, a única esperança é com o nosso querido presidente engenheiro Venâncio, o candidato eleito, e com o Ana Mola, certamente. Porque, olha, o Ana Mola, eu penso que foi de forma efetiva nesta situação dos nossos irmãos que estão a retornar de forma forçada. O Ana Mola foi a primeira organização política a ir prestar solidariedade. Então, sem condições. Eu acho que é isso que o Ana Mola em pouco tempo mostrou, que ela não precisa de muitos recursos. O que é necessário é ter, para mim, o recurso primário é o recurso humano. E o Ana Mola tem de longe uma grelha de recursos humanos capaz de fazer com que este país seja um verdadeiro arco-íris e um horizonte de esperança e uma luz que possa brilhar no meio de vários gigantes. Então é basicamente isso. Exatamente isso. Muito obrigado. De verdade, este é o ponto. Está caótica a situação em Moçambique. E, senhor coordenador, é num ponto onde não houve controle de fronteiras e não há até hoje. Os retornados só estão a entrar. E não houve um plano de enquadrar. Estão de qualquer maneira na junta. Exato. Estão totalmente de qualquer maneira na junta. Neste cenário, senhor coordenador, quais são as possíveis saídas que pode-se vislumbrar? Neste cenário em que já estão aqui dentro do país, encontram-se nessas situações, qual é a solução para agora, para já, para essa situação? Bom, eu penso que nós aqui temos várias instituições de assistência ao nível do país. Eu penso que até então não vi nenhuma instituição sequer a mover-se em prol de salvaguarda dos nossos concidadãos que estão numa situação difícil, não uma situação que eles escolheram, mas uma situação que foi lhes imposta. É uma situação forçada, e até então não tem uma sequer instituição de tantas várias instituições que o país tem e que estão a mamar do erário público para responder situações difíceis, não é? Sociais, mas não temos nenhuma, não é? Era suposto lá temos ação social, temos o INGD, temos não sei o que, tem várias. Essas instituições todas não estão nem sequer de longe. No mínimo aparecer, dar a mão, poderiam até não ser mão efetiva, uma mão digamos conclusiva, ou uma mão que iria ser como posso dizer, uma mão não eterna, uma mão, mas uma mão urgente para responder àquele problema no momento. No momento, não é? Pois bem. Do momento. Olha,
queiram exatamente um projeto, lançar uma campanha de poder, ou até mesmo propor-se a questão dos terrenos, porque alguns nem sequer terrenos têm. E dar o mínimo, estou a falar são chapas, barrotes, pressas, aquele material de primeira necessidade, onde os irmãos poderiam ter algum espaço e depois pensar-se. E quiçá talvez uma mini capacitação. Exato. Estaríamos aí a falar da parte dos pedreiros, da parte da carpintaria, da parte dos mecânicos. Uma questão, nem que seja de um mês, somente para as pessoas poderem integrar-se. E, senhor coordenador, um ponto. São retornados que têm um trabalho na mão. E até alguns têm já essa profissão. Sim, tem essa profissão. Então era exatamente uma questão de alistar, saber qual é a profissão, qual é a área, qual é a área, olha, não com promessa de que, olha, não, vamos empregar, mas poder saber e, quiçá, tentar fazer um lançamento, uma propaganda, de tentar enquadrá-la a eles. E os que não puderem, estou a falar dos mecânicos, dos carpinteiros, e possivelmente arranjar algum instrumento que possam eles dar a continuidade do seu saber. Eu até digo mais, indo para aquela região, porque eu quero acreditar que daquele grupo tem lá os pedreiros, uma boa parte dos pedreiros com uma larga experiência, uma maneira de fazer a construção civil belíssima. Então essas pessoas tinham que ter este acompanhamento, não é? Ter este acompanhamento e ter esse registro, e a partir daí o governo saberia que, olha, aqui do grupo que estamos a receber, temos pedreiros, temos carpinteiros, temos cabeleireiros, temos não sei o quê. O que é possível fazer? Porque dar dinheiro e continuar a dar comida é insustentável, não é? Mas a curto prazo é a situação que deve exatamente acontecer. Mas a médio e longo prazo tem que se enquadrar esses Tem que se enquadrar, não é? Então é exatamente fazer esse levantamento e tentar fazer um mapeamento onde pode encaixar para as pessoas poderem continuar com as suas respectivas vidas. Mas isto eu sei que não vai acontecer, porque se nem nós que cá estamos, o governo não tem um mapa. Não cria essas condições. Eu acredito que também estarão entregues à sua sorte. Então, a diferença é que aquele grupo de irmãos, de concidadãos que estão a vir da África do Sul, eles já têm uma mentalidade um bocadinho diferente da nossa. Da nossa, exato. Tem um bocadinho diferente da nossa. E eles, aquele choque de cultura, aquele choque de maneira de viver, dos hábitos, do estilo de vida, tornaram eles diferentes. Então, isso eles vão de trazer aqui. E a curto, médio prazo, nós iremos sentir isso. Iremos viver os problemas que estão a sendo vivenciados na África do Sul. O país vai assistir. Por quê? Por conta da negligência do regime, por conta da negligência de quem deveria velar por isso. Então, há uma situação que no país já está, e ao nível da rede social, eu notei isso, acho que numa das praias lá para o sul do país, onde aparecem pessoas a entrar em choque. Então, nós estamos a ir para isto. E esta situação, depois de amanhã, nós não sabemos. Mas o problema começou hoje. Alguém negligenciou e foi deixando. E a coisa vai chegar lá numa situação em que já não teremos como controlar. Aí a coisa fica um caos social. Exato. E a África toda vai ressentir. Eu acho que os governantes, os libertadores, já estão esgotados. Estão esgotados. É um esgotamento total. Infelizmente, sabe, custa muito a pessoa reconhecer que ela já atingiu o seu ápice. Que já não tem mais nada. Já não cresce. Olha, mas esse é o ciclo da vida. E quem luta contra isso, é uma certa, eu não sei, seria arrogância, ignorância, mas é o ciclo da vida. O ciclo da vida é esta. A pessoa nasce, cresce, desenvolve,
desenvolve, reproduz, mas depois então, o regime já não está em condições de oferecer nada para este país. Nem que contratemos aquelas pessoas que estão a tornar outras nações brilhantes. O regime, este país não vai dar nem sequer um salto. As estruturas estão lá para destruir tudo. Para destruir tudo. Sim, as estruturas para destruir. É para destruir mesmo. Essa questão xenófoba na África do Sul é por conta mesmo do regime. O ANC na África do Sul, nas próximas eleições, nós iremos sentir isso, iremos viver isso. Não tem chance. Não tem. E por isso eu digo, e sem querer exagerar, provavelmente o grupo que esteja até a criar esta situação estejam ligados ao ANC. Aquele grupo há de aparecer amanhã a concorrer pela ANC e há de aparecer como salvador da nação. Porque o ANC já não tem estratégia. E provavelmente tenha usado até aquela estratégia de criar um terror. Olha, o Maquiavel ensina muito bem sobre essa questão. Lançar o caos e apresentar como a única solução para resolver aquele caos. Então é exatamente isso que vai ocorrer lá. Aquele grupo depois já de aparecer abraçado ao ANC e tornar o ANC como o único salvador da África do Sul. Então, é um pouco disso. É um pouco disso. Realmente, essa é a situação que a África encontra-se. Como o senhor coordenador bem disse, chegou ao limite. Os partidos libertadores chegaram ao limite. E este é um cenário que vive-se em toda a África. Em toda a África vive-se este cenário. Pois bem disse aqui o senhor coordenador, propostas claras. Sempre tem os retornados sem trabalho em mão. Pode muito bem ser feito esse acompanhamento para ver, tem esse mecânico, pode ir para a mecânica. Ou melhor, os próprios ministérios podem sim levar. Temos vários, andamos aqui na presença fala, vários autocarros estacionados. E até o mais engraçado, alguns não têm experiência assim técnica da parte agrária, mas têm experiência prática. Porque muitos deles, alguns trabalham nas grandes fazendas. As tais fazendas que depois acabam fornecendo ao próprio país. Veja só. E elas estão hoje nesta situação sem nada a fazer. Então essas pessoas poderiam até ser úteis para trazer um pouco desse know-how prático, não teórico para o país. Então, num governo preparado, organizado, já teríamos um meio de mapeamento daquele que está a regressar, o que é que ele pode agregar, não é? Pois embora que mesmo ao nível local tenhamos, mas nunca fez, não é? Sim. Então eu acredito que não fará também com os nossos Pois bem. Esse é o partido Anamola. Onde não tem saída, nós procuramos uma saída. A esperança do povo moçambicano é o partido Anamola. Onde não tem uma porta, nós criamos uma porta. E tem as soluções práticas, que podem ser usadas para ajudar o país, ajudar os retornados. Todo mundo sai a ganhar. Todo mundo sai a ganhar. É possível, sim, com vontade, é possível, sim, com políticas certas, transformar Moçambique, tornar Moçambique num país mais próspero, num país belo e num país melhor para todos nós. Senhor coordenador, chegamos ao fim do nosso programa. Certamente. A parte difícil. Isso, a parte difícil. Essa é a parte difícil. É sempre bom estar conectado com as massas, não é? Com as massas que têm estado conosco desde o primeiro programa. Mas é assim, eu acho que é maravilhoso. Pois. De facto, podermos estar aqui a partilhar um pouco daquilo que é a situação do país. E eu penso que também receber esse feedback da outra parte que está lá, quiçá também isso nos faz com que continuemos a trilhar e trazer esta grelha, de modo que tenhamos essa oportunidade de trocar ideias em relação às situações do nosso país. Então, esse país é nosso. Não é? Exato, é nosso. E temos o dever de salvar o Moçambique. Tanto que nós, como nova geração, não aquela que outrora outorga-se o direito de dono do país, mas nós somos moçambicanos, também parte e dono deste país. A herança
não é particular, é geral. Exato. De todo aquele que é moçambicano. E temos a obrigação e o dever de contribuir para o bem-estar deste país. Exato. Não o dever da minha família ou dos meus, mas sim do país. Não defende-se a cor política, mas sim a cor da nação moçambicana. Então, essa é a nossa obrigação. E temos este dever e iremos levar isso, custe que custar. Exato. Mesmo diante das situações difíceis. E essa é a situação esse é o nosso compromisso e o nosso comprometimento. Exato. Iremos levar exatamente, mesmo nas situações difíceis, iremos levar. Exato. A opinião de cada um dos que fazem presente ao nível do programa é importante. E é levado em conta e chegará longe. E essas opiniões nós depois queríamos transformar talvez naquilo que vai ser vai contribuir no crescimento do país. Exatamente. Então, realmente é com essas sábias palavras que nós damos por encerrado o nosso programa Conversa com o Povo, mas com a promessa de voltarmos na próxima terça-feira, porque terça sim, estamos aqui em direto, a partir da página da Sua Excelência, o Coordenador Político Provincial de Sofala, o Dr. Cláudio Mapulango. Estamos em contacto direto com as massas. E é com isso, para dizer, Sr. Coordenador, com Ana Mola, Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala.